Fala galera, beleza? Vamos lá para nossa aula de produtos notáveis. Espero que vocês estejam bem, espero que esteja aí, passaram uma semana tranquila, de boas. Nossa aula de produtos notáveis. Semana passada nós falamos sobre produtos notáveis, quadrado da soma e o quadrado da diferença. Agora nós vamos ver o produto da soma pela diferença, que é bem simples, e o produto de Steven, que também é sossegado. Tá bom? Então essa vai ser nossa aula aí, identificar os produtos notáveis, produto da soma pela diferença e o produto de Steven. Vem comigo, pessoas, vamos lá para nossa aula. Primeiro, produtos notáveis, tá bom? Produto da soma pela diferença de dois termos. Então vamos lá fazer x e y como os nossos dois termos, tá? E aí, galera, pensando nos nossos produtos notáveis, eu tenho lá produto da soma, lembrando que produto é multiplicação, então eu tenho dois termos que estão somando vezes dois termos que estão subtraindo, produto da soma pela diferença de dois termos x e y. Observe um padrão. Qual que é o padrão aqui? É x e y no primeiro parênteses e os mesmos x e y no segundo parênteses, tá? Então, por isso que é um produto notável. Bom, vamos pensar aí na fazenda distributiva. X vezes x, nós temos x ao quadrado. Depois, x vezes menos y. Cadê? X vezes menos y, eu tenho menos xy. Depois, eu tenho y vezes x, que vai dar xy. E por último, eu tenho mais y vezes menos y, que vai dar menos y ao quadrado. Fazendo a distributiva, a gente encontra isso. E aí a gente sabe que a gente pode reduzir a termos semelhantes, e reduzindo a termos semelhantes, o nosso termo semelhante é o xy, um positivo e outro negativo, a gente elimina com sucesso. Sobrou quem para a gente? O primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado, certo? Então, generalizando, nós podemos falar que o produto da soma pela diferença de dois termos, quando a gente encontrar algo desse tipo, sempre nós vamos pegar o primeiro termo e elevar ao quadrado e vamos subtrair o segundo termo também elevado ao quadrado, tá certo? Então essa é a maneira que a gente vai resolver um produto da soma pela diferença de dois termos. Vou pegar o primeiro termo e elevar ao quadrado e fazer a diferença pelo segundo termo também ao quadrado, tá certo? Vamos exemplificar isso aí, tá bom? Vamos lá fazer 3x mais 2 vezes 3x menos 2. E aí, lembrando, senhores, eu tenho aqui, primeiro termo é 3x, segundo termo é 2. 3x e 2. Um produto, multiplicação, soma e diferença. Então, eu vou aplicar este cara aqui. Eu vou pegar o meu primeiro termo e vou elevar ao quadrado, e vou pegar o segundo termo e também vou elevar ao quadrado. Quem que é o primeiro termo? 3x. Então, pego 3x e elevo ao quadrado. Parênteses, por quê? Porque eu vou elevar 3 ao quadrado e vou elevar x ao quadrado. E vou pegar o segundo termo e também elevar ao quadrado. Bom, 3x ao quadrado é 9x ao quadrado e 2 ao quadrado é 4. Então, eu tenho que 3x mais 2 vezes 3x menos 2 é igual a 9x ao quadrado menos 4. Sem a necessidade da gente fazer a distributiva, certo? Fazer aqui 3x vezes 3x, 3x vezes menos 2, mais 2 vezes 3x e mais 2 vezes menos 2, sem precisar fazer essa necessidade. Essa regra a gente vai aplicar em todos os casos que forem dessa forma, tá? Outro exemplo, eu tenho x mais y sobre 2 vezes x menos y sobre 2. Então, eu tenho o primeiro termo, que é x, e o segundo termo, que é y sobre 2, nosso segundo termo. Vou pegar o primeiro termo e vou elevar ao quadrado e vou subtrair, sempre, professor, vai ser essa subtração? Sempre vai ser a subtração. E vou subtrair o segundo termo ao quadrado, y sobre 2 ao quadrado, certo?
Então vai ficar lá x ao quadrado, que é o primeiro termo, nem precisaria colocar parênteses, e y sobre 2 vou elevar ao quadrado. Aí eu preciso colocar parênteses, porque é ao quadrado para o numerador e quadrado para o denominador. Então eu tenho x ao quadrado, é meu primeiro termo, menos, sempre vai ser menos, y ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é 4. Então, x mais y sobre 2 vezes x menos y sobre 2 vai ser x ao quadrado menos y ao quadrado sobre 4, sem a necessidade da gente fazer a tal da distributiva. Beleza? Tranquilo? Bem simples, bem fácil, um produto notável bem sossegado. Bom, vamos pensar nesse produto notável usando aí a demonstração geométrica, pensando na geometria, tá certo? Bom, eu tenho aqui um quadrado, a ao quadrado com lados a ao quadrado, e tem um outro quadradinho que é b, lados b, então a área é b ao quadrado, certo? Bom, eu vou retirar do quadrado maior, ou seja, desse quadrado de a ao quadrado, eu vou retirar o quadrado menor. Então, eu vou pegar a ao quadrado menos b ao quadrado, certo? E aí, se eu colocar esse cara aqui, então eu vou fazer a menos b, que é essa medida aqui, tá certo? Essa medida desse lado, então a menos b, beleza? Que é essa medida de b. E vou fazer também aqui a menos b, certo? Então, esse a menos b, eu vou, tá vendo aqui que eu tenho uma seta, eu vou passar esse retângulo para esse outro lado, e aí eu vou ter aqui essa medida de a mais essa medida de b, então vai ficar a mais b, e eu tenho essa outra medida aqui, que é a menos b. Então, eu vou ter a mais b. Como é que a gente calcula a área de um retângulo? Lado vezes outro lado. Um lado é a mais b e o outro lado é a menos b, certo? Então, a gente tem a ao quadrado menos b ao quadrado e os seus lados são a mais b, que multiplica a menos b, que é esse carinha aqui, tá certo? Então, aí demonstrando para vocês. Bom, nós também temos um produto que a gente não vai ter os termos iguais, tá? A gente vai ter em um parênteses uma mesma incógnita, em cada um dos parênteses, dois parênteses, cada um dos parênteses a mesma incógnita, e eu vou ter um termo diferente para cada um dos parênteses. Observem que esse a e esse b são termos diferentes. Um único termo igual, que é x, para os dois parênteses, e um termo diferente para cada um desses caras. Bom, vamos fazer a distributiva aí também nesse produto. A gente fala que esse cara aqui é o produto de Steven, e vocês vão ver uma regularidade aí. Bom, fazendo a distributiva, x vezes x, nós vamos encontrar x ao quadrado, igual lá nós fizemos no produto da soma pela diferença. Fazendo x vezes b, nós vamos ter bx, tá certo? Só colocando em ordem alfabética. A vezes x, nós vamos ter ax. E a vezes b, nós vamos ter ab, certo? E aí a gente tem, olha aqui, acompanhe como é que fica o trinômio da gente. X ao quadrado mais, eu tenho x nesse primeiro cara aqui, e x nesse segundo cara aqui. Esse x, ele vai se repetir, tá? Então, eu vou colocar um parênteses, como ele se repete, ele é um fator comum, eu vou colocar ele parênteses e vou multiplicar ele pelo somatório de a mais b, só colocando em ordem alfabética. Esse cara aqui é a mesma coisa que esses dois juntos, tá bom? Só colocando em ordem aqui. Esse cara é a mesma coisa que está dentro do parênteses aqui. Se eu fizer a distributiva, x vezes a, ax. X vezes b, bx. Só colocando em ordem. Mais ab, certo? Então, eu posso falar que o produto de Steven, quando eu tiver essa semelhança aqui, eu tenho x, uma variável igual nos dois parênteses, e um número diferente em cada um desses parênteses, eu posso falar, sem precisar fazer a multiplicação, sem precisar fazer a distributiva, eu posso falar que sempre vai ser o cara
que repete ao quadrado, tá vendo que o x é o que repete, então cada que repete ao quadrado, mais o somatório dos dois termos que são diferentes, a e b, vezes o valor de x, mais o produto desses dois caras, tá certo? Então essa é a forma geral do produto de Steven. Vamos ver isso na prática para ficar mais claro para vocês, tá certo? Então vamos pegar lá o primeiro, a mais 4, que multiplica a mais 3. E aí a gente precisa ver os caras que são comuns, tá? Quem que é comum? O a repete nos dois. Então o cara que é comum eu vou elevar ao quadrado, certo? O cara que é comum eu vou elevar ao quadrado, então é o a ao quadrado. Vou somar os dois caras que não são iguais. Quem não são iguais nos dois parênteses? 4 e 3. Vou somar ele. 4 mais 3, 7. E vou falar que é 7a, porque tem que aparecer em segundo termo. E vou fazer o produto entre os dois caras que não são iguais. 4 vezes 3, 12. Pronto, sem precisar fazer a nossa distributiva. A ao quadrado mais o somatório desses caras que não são iguais, vezes a nossa incógnita que repete, mais o produto desses caras. Agora com fração para mostrar para vocês que não muda, tá certo? Então vamos fazer a mesma regra. Quem que é o fator que está repetindo? É x, então eu vou elevar o x ao quadrado, certo? Vou fazer lá x ao quadrado, mais quem? O somatório desses dois caras. Então, eu vou somar mais 2 terços menos 1 terço. Quanto que é 2 terços mais 2 terços menos 1 terço? Denominadores iguais, então a gente pode fazer a soma. A soma virou uma subtração, né? 2 menos 1, 1 terço. 1 terço de x, certo? Tá aqui, 1 terço de x, mais o produto desses dois caras. Como eu tenho um número negativo, 2 vezes 1, 2, 3 vezes 3, 9. Mais vezes menos, aqui tem que ficar menos, porque o produto de números negativos, certo? Então, essa é a forma do produto de Steven, tá? Aplicou essa regra, você não vai precisar fazer a nossa distributiva. Imagine fazer a distributiva aqui com os nossos números fracionários. Teria um pouquinho mais de dificuldade. Pensando também no produto de Steven na forma geométrica, olha esse cara aqui. Eu tenho a x e b. Essa medida aqui seria, então, x mais b. E essa medida aqui seria quem? X mais a. Essa medida, x mais a. Observe que eu tenho medidas diferentes, né? Então, eu tenho x mais a. E essa medida aqui, eu tenho ela como x mais b. E aí, observem, né? Para saber a área, produto x mais a vezes x mais b. Então, eu tenho x mais a vezes x mais b. Correto? Então, o meu x é o comum, vai ficar x ao quadrado. Vou somar a mais b, ab, certo? E vou fazer o produto entre eles. Então, vamos fazer lá. X mais b vai ficar a mais b vezes x, certo? Então, vou somar a mais b e multiplicar ele por x. E o produto entre eles, que é ab, como a gente já tinha feito. Mas também a gente pode calcular a área, como a gente está vendo cores diferentes aqui, nós podemos calcular a área somando a área de cada figura. X ao quadrado mais ax mais bx mais ab. A gente pode fazer também dessa forma, certo? E aí a gente lembra, né? Eu tenho ax mais bx. Tem algum comum aqui? Tem o nosso x. Então, vou colocar ele separado e vou somar os dois, certo? Então, a gente pode fazer dessas duas maneiras aí, sem problema nenhum. Beleza, pessoas?
Bom, ainda falando do produto Steven, a gente tem uma coisa que a gente pode falar aqui de soma e produto, muito usado lá nas equações do segundo grau, lá no nono ano, quando a gente vai resolver a equação do segundo grau de formas diferentes, a gente usa a soma e o produto, tá? Mas não é a nossa ideia aqui falar de equação de segundo grau, a gente está falando só de um trinômio. E a gente pode determinar o produto de Steven também como soma e produto. Tá? Esse S equivale à soma de dois termos, e o P, produto desses dois termos, tá certo? Então, quando a gente vai fazer aqui, por exemplo, x mais A que multiplica x mais B, o primeiro sempre é ao quadrado, o segundo termo sempre vai ser a soma de quem tem x e o produto de quem não tem x. Fica fácil da gente identificar soma de quem não é x e produto de quem não é x. Tá certo? Então, quem é a soma de quem não é x? A mais B. Então, eu tenho A. Então, vai ficar A mais B, x. E o produto, AB. Certo? Aqui, aplicando o soma e produto. Quem não é x? Quem é x fica x ao quadrado. Acompanha aqui. O x sempre vai ficar ao quadrado. A soma de quem não é x. Quem não é x? 2 e 5. 2 mais 5, 7. Vou repetir o x, 7x. E o produto de quem não é x. 2 vezes 5, 10. Olha como é que fica fácil da gente determinar. A é 2 e B é 5, soma 2 mais 5 e produto 2 vezes 5. Então fica x ao quadrado mais 7x mais 10. Tá certo? Então esse é o resultado aí da gente fazer soma e produto. Beleza? Vamos pensar aqui, ó, x mais 1 mais x mais 2. E B, x mais 1 vezes x mais 3. Determine o valor de A e B. Fácil esse cara, né? A e B são produtos, então nós vamos aplicar soma e produto, tá? Vou pegar aqui o polinômio A. X mais 1 vezes x mais 2. Então, eu quero a soma de quem não é x, então quem não é x, 1 e 2. Soma de 1 mais 2, 3. E quero o produto de quem não é x, 1 vezes 2, 2. E vou montar sempre dessa forma, x ao quadrado mais a soma, então 3x e o produto sem o x. O segundo polinômio B, x mais 1, x mais 3. Quem não é x? 1 e 3. Somo esses caras, que é 4, e o produto, 1 vezes 3, 3. Então, eu tenho soma que é 4 e o produto que é 3. Vai ficar x ao quadrado mais 4x mais 3. Certo? Agora eu quero somar A mais B. Polinômio A é esse cara e o polinômio B é esse cara. Juntando todo mundo, como é somatório, x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. 3x mais 4x, 7x. E 2 mais 3, 5. A somatório de A mais B. Beleza? Então, essa foi nossa aula aí de produtos notáveis, o produto da soma pela diferença e o produto de Steven. Qualquer dúvida, dá uma voltada no vídeo, assiste novamente. Próxima aula, já vou colocar para vocês aí a aula de exercício desses produtos notáveis, bem tranquilo, tá certo? Para exemplificar, para a prática de vocês e tirar qualquer dúvida, tá bom? Um abraço, até a próxima!